com a pauta porque hoje tem notícia boa? É claro que não. O Brasil manteve em 2025 a sua pior colocação no ranking global de percepção da corrupção, conforme divulgado hoje pela Transparência Internacional, que analisa a integridade do setor público em 182 países do mundo pelo segundo ano consecutivo. O país, o Brasil, aparece na 107ª posição, ou seja, tem 106 países menos corruptos que o Brasil no mundo, e o Brasil tem 35 pontos em uma escala que vai de 0 a 100, na qual quanto mais pontos, menos corrupto é o país. Então o Brasil está abaixo das médias global e regional. O país com melhor desempenho, a Dinamarca, alcançou 89 pontos. O Brasil, em 107, né, 107º lugar, tem 35. Na América, em todo o continente americano, com 74 pontos, o Canadá fica em primeiro lugar, seguido do Uruguai, com 73 pontos. Em terceiro, os Estados Unidos, empatado com as Bahamas, com 64 pontos. Por fim, entre os melhores países, né, que estão aqui na América Latina, bem pertinho do Brasil. Nossa Senhora, está errado isso aí, alemão. Está escrito errado, alemão. E do nosso continente... Não está errado, Elan. Está errado, alemão. Está errado. Eu já falei da América. Então, na América está o Canadá em primeiro lugar, com 74. Depois vem o Uruguai, com 73. O Uruguai está na América Latina, filho. Entendeu? Então é assim, é o Canadá com 74, o segundo da América, toda a América, o continente americano, América do Sul, do Sul, né, que agora o IBGE fez o mapa de ponta cabeça. América do Sul, América do Norte, não América Central, Caribe, coisa que vai. Então, primeiro lugar é o Canadá com 74. Vocês entenderam? Transparência Internacional, que ficou tudo embolado. Ele tem um ranking de 0 a 100. Quanto mais nota, é igual ao Enem, melhor você é. Quanto menos, mais bosta você é. O primeiro lugar no mundo é a Dinamarca, que tirou 89. Legal, legal. Na América de Norte, segundo o mapa do IBGE, que é aqui embaixo, ao Sul, nós temos o Canadá, em primeiro com 74, depois o Uruguai, que virou de direita, hein? Vale lembrar disso aí, com 73. Depois, em terceiro lugar, com 64, vem empatado Estados Unidos e Bahamas. Em quarto lugar, vem o Chile, empatado com o arquipélago de São Vicente e Granadinas, com 63. E o Brasil está com 35. A Argentina está um pontinho melhor, com 36. A Venezuela, a Somália e o Sudão do Sul. Você lembra daquela música de carnaval? Se o conde deu, se o rei de Bagdá, se os homens do Sudão, porque eu não posso... Você não lembra dessa? Era uma música de carnaval, dos salões de carnaval. Mas eu entendi. Se o conde deu, se o rei de Bagdá, se os homens do Sudão, porque eu não posso dar. Então, a Somália, o Sudão e a Venezuela, eles estão no ranking dos 3 piores países do mundo.
do mundo, mais corruptos do mundo. Segundo a organização não governamental, a estagnação brasileira na porção dos países mais corruptos do planeta é reflexo da impunidade para frequentes práticas como suborno, desvio de recursos públicos e uso de cargos para interesses privados. No relatório Retrospectiva 2025, a ONG afirmou que episódios recentes de macrocorrupção, incluindo esquemas envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS e o caso Banco Master, contribuíram para a percepção negativa. O documento também menciona suspeitas envolvendo integrantes do Supremo Tribunal Federal e o aumento de emendas parlamentares sem critérios claros de transparência, além de mudanças na legislação que podem facilitar o retorno de políticos condenados para as eleições. O Lula é o presidente do Brasil. É uma grande surpresa, né? Isso já acontecia antes. O documento da Transparência Internacional relativo ao Brasil analisa decisões do Supremo Tribunal Federal, reconhece os conflitos de interesse, privilégios institucionais, desigualdades estruturais e casos graves de corrupção, incluindo esquemas de venda de sentenças no sistema judiciário brasileiro. Especificamente sobre o STF, o relatório classifica como fatos dos mais chocantes, aspas, o contrato multimilionário assinado entre o Banco Master e o escritório da família do ministro Alexandre de Moraes. O contrato firmado em janeiro de 2024 previa o pagamento de 3,6 milhões mensais, totalizando 129 milhões em 3 anos, sem detalhamento preciso dos serviços a serem prestados. O valor, muito acima de parâmetros nacionais e internacionais, já seria, por si só, suficiente para demandar explicações públicas transparentes e uma investigação independente. No entanto, ao invés de apresentar esclarecimentos à sociedade, o ministro reagiu de forma diametralmente oposta ao esperado de um agente público e instaurou de ofício investigações sigilosas contra a COAF e contra a Receita Federal, órgãos que haviam produzido inteligência financeira essencial às operações Carbono Oculto e Compliance Zero. A instauração de investigações de ofício sem provocação do Ministério Público, viola o pilar central do sistema acusatório, mas tornou-se mais um capítulo da normalização pelo próprio Supremo Tribunal Federal de procedimentos que concentram poder investigativo em ministros individuais. Fecho aspas. Veja que nesse ponto, a Transparência Internacional, meus senhores, foi muito bem. Ela cumpriu um papel muito mais relevante do que aquele relatório do João Willis, colombiano, o Pedro Vaca. O sósia do João Willis foi lá. O sósia do João Willis fez aquele relatório que ficou muito aquém da Transparência Internacional. Mas tem mais. A Transparência Internacional também não poupou críticas ao ministro Dias Toffoli. Aspas. Se as revelações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes já tinham afrontado gravemente os princípios de transparência e imparcialidade judicial, os fatos que emergiram em seguida sobre o ministro Dias Toffoli elevaram a crise de integridade institucional a um patamar ainda mais alarmante. A conduta de Toffoli, no caso Banco Master, desde o primeiro momento, destoou completamente das práticas de autocontenção esperadas de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Logo que o recurso da defesa de Daniel Vorcaro foi sorteado para sua relatoria, o ministro avocou para si o controle integral da investigação, afastando a jurisdição natural da Justiça Federal em primeira instância. Em seguida, determinou o grau máximo de sigilo sobre todos os atos, incluindo peças que, historicamente, permaneceram publicadas em casos criminais de repercussão nacional. Esse movimento inicial, por si só, já levantaria questionamentos sobre motivação e proporcionalidade, mas o que se viu depois foi ainda mais grave.
Toffoli passou a interferir diretamente no andamento da investigação, inclusive microgerenciando a atuação da Polícia Federal. Determinou como depoimentos deveriam ser colhidos e, mais do que isso, orientou o conteúdo das oitivas, indicando pontos de contradição a serem buscados dos depoimentos de um dirigente do Banco Central. A atuação se tornou mais escandalosa. Toffoli viajou em um jato particular para Lima, acompanhado do advogado Augusto de Arruda Botelho, defensor de Luiz Antônio Bull, então diretor de risco e compliance do Master. A gravidade desse episódio é evidente. O advogado do diretor de um banco sob investigação por fraude sistêmica acompanha em viagem internacional recreativa o ministro relator do caso, que tomaria decisões determinantes sobre o futuro da apuração. Ainda mais graves foram as revelações que emergiram sobre os negócios imobiliários dos irmãos do ministro, envolvendo Taiaiá Aqua Resort em Ribeirão Claro, Paraná. Conforme a ONG, aspas, as revelações não pararam em Moraes e Toffoli, fecho aspas, sobre a responsabilização de quase 1.200 brasileiros comuns e o julgamento dos principais articuladores, financiadores e beneficiários do golpe, referindo-se principalmente aos insurgentes que tomaram a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, o relatório também faz duras críticas, aspas, a despeito da gravidade de suas ações. A maneira como os processos têm sido conduzidos, especialmente no STF, provocou críticas ainda mais graves sobre violações frequentes de direitos e garantias processuais. Essas violações, como a supressão de instâncias, restrições à atuação de advogados e prisões abusivas, enfraquecem a legitimidade das decisões e podem comprometer a justiça e o fortalecimento da democracia. Bom, meus queridos, só para fazer aqui um paralelo, a mídia de esquerda, que recebe muito dinheiro do governo a respeito da Rede Globo, disse que o relatório da Transparência Nacional elogiou a atuação do STF, no 8 de janeiro. Eu li o relatório. É mentira. Como vocês veem aí, o relatório da Transparência Internacional diz que nós tivemos, para o 8 de janeiro, um tribunal de exceção. Isso ficou muito claro. Em paralelo a essa divulgação, dados do Poder Executivo apontam que o governo Lula, apenas neste início de ano, já liberou um volume recorde de 1,5 bilhão em emendas parlamentares, recursos orçamentários destinados a projetos e obras indicados por deputinhas e senadores. A cifra representa a maior liberação para esse tipo de verba no início de um ano, superando registros anteriores, apesar de emendas parlamentares serem uma ferramenta regular dentro do processo orçamentário. O ritmo e magnitude dos repasses neste início de mandato alimentam suspeitas de abuso de poder político e econômico em pleno ano eleitoral.